Mano, esse é o vídeo mais divertido que eu gravei até agora, porque nele eu participei pela primeira vez de um pré-release. No caso, o pré-release de Mega Evoluções, que a coleção, se eu não me engano, lançou dia 24 de setembro. O pré-release, a gente ganha essa caixa aqui, que dentro dela vem um deck pré-setado e algumas cartas suporte, algumas cartas treinador e Pokémon suporte. No caso, a gente só pode ter 40 cartas e 4 prizes. Dentro dele, além dessas cartas, eu venho ainda 8 boosters pra gente abrir. Então, digamos que eu posso ter só 40 cartas, eu não preciso usar só as que vêm dentro do deck presetado. Eu posso usar as que vêm no booster também. Só que nos boosters que vem aqui dentro, eu não posso abrir um booster extra e colocar aqui dentro. No caso, o pré-release também tem 4 tipos de decks para não se repetir tanto. Foi o deck do Alakazam, o deck da Bayleef, Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Deck do Inteleon e o deck da Lunatone. E dentro deles, entre os mais fortes estava o Lunatone em primeiro e o Alakazam em segundo. E assim começou o pré-release. Essa aqui é a caixa que eu mostrei para vocês, só que ela vinha com uma proteção, uma caixinha por fora dela, né? Como sempre sendo bonita. Essa daqui é a caixa de pré-release mais bonita que eu vi. Eu tirei o Alakazam, deck do Alakazam. Ela vem uma carta promocional que, por ser Mega Evolução, ele aparece na direita da carta, o símbolo da Mega Evolução. E aqui os 8 pacotes que vem dentro, as cartas suporte e Pokémon. E por incrível que pareça, esse deck só vem um Alakazam, então eu tinha que ter a sorte de vir mais um dentro dos boosterzinhos. Além desses boosters, ainda teve o Prize e mais um booster extra para quem estava jogando, só por participação. Porém, como eu tinha dito antes, a gente só pode usar os 8 boosters que vem dentro do pré-release, então eu deixei eles de lado para abrir só depois. E aqui eu comecei a organizar minhas cartas, separei energia, Pokémon e as cartas treinador, que no caso são as suportes, para poder na hora que eu for montar o deck eu não me perder muito. O interessante é que, como eu tirei o Alakazam e dá pra ver ali que o Léo também tirou o Alakazam, o nosso deck estrutural é a mesma coisa. A única coisa que pode diferenciar o meu do dele é o que vai vir dentro dos boosters. Que, aliás, ele começou a abrir os dele. E dá pra ver a experiência só na forma de abrir os boosters, porque eu mesmo demoro um século. Aqui eu comecei a abrir meus boosters e eu tô apanhando para abrir o meu primeiro booster enquanto o Léo já tá no terceiro ou quarto. Tem um Riolo e um Stonejourner, que é do deck de Lunatone. No segundo pacotinho veio uma Ordem da Chefia que eu coloquei para usar e um Mega Sinal, só que eu não sabia como ele funcionava, então eu deixei de lado até poder ler. No próximo pacote veio o Mega Camerupt da coleção do Mega Evolução. A carta é bonitinha, porém não é um Pokémon muito forte. E como eu estava sem sleeve, eu deixei ele ali de lado mesmo. Bayleef eu separei porque ela faz parte do deck de grama da própria Bayleef, só que eu pensei direito nessa hora e pensei que fazer um deck Splash, que no caso seria misturando 2 tipos de energia, não seria interessante. Então no máximo que eu poderia pegar era um que usasse uma energia básica, que poderia ser qualquer uma. No próximo pacote veio essa Kirlia, que já fez eu pensar, porque eu poderia, se eu conseguisse a Mega Gardevoir e um Haltz, eu poderia usar eles, justamente por eles serem psíquicos também. E aqui eu fiquei com esperança de poder usar a Mega Gardevoir, porque eu já teria a Kirlia e a Mega Gardevoir no meu deck psíquico, o que seria um diferencial, porque os Pokémons, os mais fortes, os Pokémons finais de cada deck, tem entre 130 e 140 de vida, a Mega Gardevoir tendo 360 de vida. E nesse último pacote eu tirei a Compaixão do Ódio, que eu pus no meu deck, porém eu só entendi depois o que ela fazia, que é literalmente eu curar um Pokémon Mega, que no caso eu não ia poder usar porque eu só consegui 2 Megas
esse Alakazam que eu tô pondo fora da tela. Obrigado, Bia. A Mega Nevoar. Mega Camerupt. Enquanto isso eu tava lendo as minhas cartinhas. O caso Mega Sinal e o Compulsão do Olin não faria sentido eu usar, já que eu não ia usar nenhum Megas e faltou um Haltz. Enquanto isso, o Léo conseguiu um Mega Lucario Full Art, que é bonito. E um Mega Manectric. Não é forte, porém é da hora. Montamos o deck, começamos a arrumar ele na mesa. E agora começar a primeira partida. Aqui começou o nosso jogo. Eu vou dar uma acelerada, mas enquanto isso eu vou falando um pouquinho do deck. No caso, o meu deck e o do Léo é o deck do Alakazam. Questão de estrutural ele é a mesma coisa, mas o que vai mudar vai depender das cartas que a gente colocou. Que pode ter vindo cartas boas dos boosters ou não. Assim a gente começou a jogar e uma das tristezas desse deck é que ele só vem um Alakazam, que é o Pokémon principal do deck. A gente teria que ir atrás de mais dentro dos 8 boosters e, como deu pra ver, eu não tive essa sorte. E pelo que eu conversei com o Léo, ele também não teve essa sorte. Então a gente teve que se virar só com o promocional. Tanto que a gente teve que tirar ele de dentro do saquinho. O que fez ele perder valor, porém, como eu não penso em passar ele, então tá ótimo. Aqui é uma partida normal, né? Enquanto eu fui jogando, eu fui percebendo como se jogava com esse deck, mas em resumo, nessa primeira partida, eu perdi. Aqui eu joguei pela primeira vez contra o deck de Inteleon. Joguei contra o Diogo, e esse deck aqui é um pouquinho diferente. Ele é focado mais em sorte, porque a maioria dos ataques desses Pokémon dele, ele tem que jogar os dados para saber se ele vai conseguir dar dano ou não. No caso, por isso que eu coloquei essas moedinhas que tem uma interrogação e essa outra, para quando ele conseguir usar o ataque dele, ele deixa os meus Pokémon adormecidos. Eu não achei tão interessante, dei graças a Deus que eu não peguei esse deck, né? E o deck dele foi tão desfavorável para ele, por assim dizer. A gente demorou os 30 minutos que a gente tem para jogar nessa partida e no caso eu ganhei. Então, como a gente não tinha mais tempo, eu fui para a próxima com uma derrota do Léo e uma vitória do Diogo. Assim eu comecei a minha terceira rodada, que eu joguei novamente contra o deck de Inteleon, que ele é meio esquisito, né? Ele depende da sorte, mas quando ele acerta, ele deixa o Pokémon adormecido. Só que ele depende muito da sorte. Então, tanto o Diogo quanto o Jackson nessa partida aqui, eles conseguiram jogar os dados 6 a 7 vezes e todas elas deu errado. Então eles perdiam o turno e eu conseguia fazer alguma coisa. E para resumir essa partida aqui, a gente demorou outra vez bastante por causa da sorte dele e também que eu não estava conseguindo fazer o meu deck rodar muito. E nisso a gente só conseguiu jogar uma partida, assim me dando a vitória por ter conseguido derrotar os Pokémon dele e pegar os 4 prizes. Agora vamos para a próxima partida, a quarta partida. E nessa partida aqui foi um embate entre dois dos decks mais fortes que tinha no pré-release, que no caso era o meu do Alakazam em segundo e o do Lunatone em primeiro, que eu joguei contra o João. Salve, João! Nessa partida eu entendi o porquê que o deck do Lunatone era o mais forte. Ele roda muito mais rápido do que o meu e também ele bate mais só por ter o Solrock no banco, precisando apenas de 2 energias e assim os meus Pokémon morriam muito rápido. E para dar uma resumida, como é 30 minutos de partida e são 2 partidas, nessa aqui eu perdi 2 a 0 e vamos para a próxima, a quinta e última partida. Essa era a última partida do pré-release, no caso a quinta, e eu joguei contra o deck do Bayleaf. O deck do Bayleaf, ele é como se fosse a base do deck do Venusaur Mega, que também é um dos decks atualmente mais forte que tem, passando até o deck da Gardevoir, que é a campeã do último Onahai, que é um campeonato mundial que teve. Nesse deck do Bayleaf, ele roda do tipo que ela tem que fazer o Pokémon chegar no estágio 2 o mais rápido possível, e quando ele chega no estágio 2, ele faz com que uma energia valha por 2. Então, se um ataque usa 3 a 4 energia, ela só precisa de 2 para poder rodar. Porém, é um deck bem devagar.
Não comparado ao meu. O meu ainda assim é um pouco mais rápido porque eu consigo fazer as evoluções e no estágio 2 eu consigo 2 cartas e no estágio 3 eu consigo mais 3 cartas. E como a força do meu ataque depende de quantas cartas eu tenho na mão, eu consegui me sair bem contra esse deck. Ainda mais que ele demora para ser montado. Assim eu ganhei a primeira e a segunda eu consegui fazer ela desistir porque ela não conseguia as cartas que queria e estava perto do meio-dia. Assim, todo mundo com fome, ela desistiu logo e me deu a vitória. E assim eu me diverti pra caramba jogando pré-release. Tanto que eu descobri apenas no final que eu tinha 2 derrotas e 3 vitórias, fazendo com que assim eu ficasse no terceiro lugar e ganhando mais um pacotinho. Então eu tinha o do Prize e o do Participação, que era um booster normal, e eu consegui mais um booster para abrir, me completando 3 boosters. E depois do meio-dia eu cheguei em casa e fui abrir os 3 boosters. 2 por participação, sendo um prize e um normal, e um pelo terceiro lugar. Esse primeiro veio um Onix, Delmise, Skull, Tinkaton, Volcanion e um Execute. O último pacotinho normal de Mega Evolução. Nele veio um Scorbunny, um Abra, um Compaixão do Oli, Lopune e um Steelix, e uma energia básica. Compaixão do Oli para me ter mais um e conseguir montar um deck de Mega. E o último pacotinho que é o Prize Pack. No Prize Pack veio um Regigigas, um Plínio, Bufalante, Rabisca e um Levincia, foil de liga, além de uma energia e um código. E isso foi tudo que veio nos boosters que eu ganhei lá. E é isso, meu pré-release foi assim. Além de eu poder trazer o meu deck completo para casa e a caixinha, que eu achei a mais bonita até então, porque os outros pré-release eles são cinza com branco mais ou menos e os desenhos da coleção. Esse aqui ele é um preto com amarelo meio dourado, eu achei mó bonito esse. E dá para guardar deck. Cabe 60 cartas certinho de um deck e ainda sobra espaço aqui dentro. No caso, esse aqui é o deck de Mega Gardevoir que eu estou tentando terminar. E além do meu deck que eu posso trazer de volta do pré-release, os booster e a carta que eu consegui lá eu também posso trazer tudo. Então tudo que apareceu no vídeo é meu, além da minha carta promocional do pré-release do Alakazam. Que dá, não sei se dá pra ver direito, dá. Só que tá refletindo pra caramba. Tem um símbolozinho do pré-release ali. Deixa. Aqui, ó. Ela é desse jeito aqui. Mas é isso. Eu agradeço todo mundo que ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado também, como eu gostei de fazer esse vídeo. Porque eu fiquei das 9 da manhã, 8h30 que eu cheguei lá mais ou menos. Das 8h30 até meio-dia jogando. E mesmo assim eu curti muito. E cheguei varado de fome em casa. Mas é isso. Eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Deixa um like, comenta aqui o que você achou desse pré-release e me diz o que você achou e como foi seus pré-release. Se teve alguma coisa interessante. Mas é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!